boa tarde. Sejam todos novamente bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, o canal que foi criado por mim, Deise Clementino Souza, com o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados e negados pelas autoridades policiais brasileiras e, consequentemente, pela justiça brasileira. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, contra suas duas sócias de crime e parceiras sexuais, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, seus braços direitos, que são Isaías Borges de Souza, Tatiane Freitas, Edson Galo, Ulisses Saraiva da Silva, entre outras pessoas aí profissionais, entre aspas, pessoas aí que têm conhecimento aí da área aí de tecnologia, que prestam serviço tecnológico criminoso para essas pessoas, serviço de invasão, monitoramento, vigilância, enfim, roubo, estelionato, equipes de TI, engenheiros da computação, hackers, entre outras pessoas aí da área da tecnologia, que não somente aí, né, atuam aí nessa área, mas também que acabam aí prestando serviço tecnológico aí para essas pessoas, serviço tecnológico criminoso. Então, minha denúncia é contra essas pessoas, seus braços direitos, participantes aí de dentro e de fora da UFNT, também contra as autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que se negaram, né, a investigar, a receber provas, a responsabilizar as pessoas e que juntamente com elas acabaram aí entrando para o negócio delas aí, participando de todos os crimes aí junto com elas, inclusive prestando serviço de escolta e de segurança particular, né, para os principais acusados e demais pessoas. Bom, como eu já falei, sempre falo aqui em todos os vídeos, eu estou expondo o caso dessa forma, porque, como eu já falei, né, eu não tive nenhuma resposta, né, eu não tive justiça. Na verdade, além da justiça não ter sido feita, o que aconteceu foi uma grande injustiça, porque eu acabei sendo incriminada no lugar dessas pessoas, sendo acusada de ter cometido os crimes que elas cometeram, não só contra mim, mas contra outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu de sobreviver, que vieram a óbito. Que eu já expus aqui essas vítimas, né? Aqui já expus as fotos aí dessas pessoas, inclusive tem pessoas da minha família, né? Duas delas vieram a óbito e a outra está num estado irreversível de saúde, praticamente vegetando. Que eu gostaria de falar, eu tenho deixado isso um pouco vago nos últimos vídeos, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, nessas minhas afirmações aqui, que caso aconteça algo comigo, seja de modo direto, indireto, convencional ou não, os responsáveis serão os principais acusados, né, que são essas pessoas aí, na figura do reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, todas essas autoridades policiais que se negaram a investigar, receber provas, né, e que acabaram aí entrando aí para o negócio aí dessas pessoas para lucrarem junto com elas. E também, né, como eu já fiz aqui a revelação aqui em outros vídeos, as duas autoridades máximas, né, do país,
porque uma já estava aí na situação há muito tempo, né? Como eu já falei, tinha um plano aí para ser executado. Estava aí me usando como uma cobaia para uma vingança, e aí colocou a outra autoridade, né? Foi feita uma divisão, colocou a ex-autoridade, né, para cometer o crime contra mim de invasão de privacidade, intimidade, né, crime tecnológico, crime cibernético. E aí o plano era me levar a extremos, né, me deixar na situação que eu estou hoje, de extremos, de completa indigência, sem emprego, sem trabalho, endividada, morando de favor, enfim, sem lugar para ficar e sem condições de sobrevivência. E aí a promessa para todas as pessoas, para todos os participantes, né, que essas 3 pessoas continuam dando, mas principalmente os 2 principais aí, né, que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar tirando minha própria vida por conta dos extremos a que eu estou sendo submetida, e que todos eles estarão livres, inclusive, né, as 2 autoridades aí. A primeira que entrou na situação já com o objetivo de colocar a outra para se vingar da outra, mas aí que no final acabou os 2, né, se unindo pelo um objetivo em comum. Foi feita uma divisão, eu já falei, em que a pessoa que está no poder ficaria a cargo de defender Andréa Martins Lameirão Mateus e todas as pessoas que fossem aliadas a ela, e a ex-autoridade ficaria a cargo de proteger Ayrton Silva e todas as pessoas que ficassem do lado dele, protegendo, ocultando e beneficiando ele. Eu já falei aqui de um pacto, né, que fizeram não só a nível espiritual, de lealdade e fidelidade, mas de um juramento aí também, que tem origem aí no juramento aí da SS nazista, né, uma frase aí cuja expressão é o seguinte: minha honra chama-se lealdade. Então, o acordo que foi feito entre essas pessoas aí é que ninguém entrega ninguém, ninguém denuncia ninguém, e todo mundo vai ser beneficiado se acontecer de eu chegar a tirar minha própria vida, porque é isso que eles estão alegando. Enfim, eu fui acusada de ter cometido crime cibernético no lugar dessas pessoas, e estou sendo acusada, né, pela Polícia Federal do Brasil de ser uma pessoa que é incapaz de responder pelo que fala, pelo que faz e pelo que deixa de fazer. E a cada nova pessoa que eles recrutam, que eles compram, é ordenada a essas pessoas que façam esse discurso a meu respeito, porque as pessoas estão assistindo os vídeos, né, e estão vendo que isso é mentira, né, estão vendo que eu estou em perfeito estado de responder e de discernir, né, o real do não real, enfim. Então é isso. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo sobre todas as autoridades policiais, né, que entraram em contato com o meu caso, que se negaram a investigar, que se negaram a receber provas e que passaram a me perseguir juntamente aí com essas pessoas, né, para que me levassem aí até a morte e a culpa recaísse, né, para cima da outra pessoa. Mas eu já falei aqui no final, né, as 2 autoridades acabaram tendo objetivos aí em comum, que foi transformar essas pessoas, né, aí como que eu posso falar, cabos eleitorais, né, para as próximas eleições. Então é isso. Bom, para começar, né, a primeira autoridade que entrou em contato com o caso foi a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, que fica lá em Goiânia. Foi onde eu fiz a minha primeira denúncia, né, o meu primeiro registro lá do boletim de ocorrência. Foi onde eu entreguei os aparelhos para serem periciados, o aparelho de celular e notebook que sumiu, né, quer dizer que eu entreguei lá e que não foi devolvido, né, para mim, que possivelmente foi
destruído pela própria equipe. Bom, essa aqui foi a primeira autoridade que entrou em contato com o caso e foi a primeira autoridade a receber ordens, né, de cima para baixo, para que não investigasse, para que não fizesse nada a respeito. E, né, aí receberam o convite para entrar para aí o negócio criminoso aí dessas pessoas, fazendo parte da rede de crime organizado que foi criado dentro da UFNT, com a atuação tanto dentro da universidade, colocando pessoas de lá como laranjas, como fora delas. E aí Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e a equipe da época, logo de pronto, aceitou o pedido, né, um ganho aí milionário, ganhou milhões e milhões aí, né, não só para não investigar o caso, se negar a receber provas. Eu falei do episódio em que eu tive lá na delegacia, né, em que eu fui expulsa da delegacia, enfim, que me trataram lá de uma forma desumana, degradante, né, ainda fui intimidada pela PM, porque eu fiquei um tempo lá fora ainda, né, depois que, enfim, não deixaram eu adentrar a delegacia para entregar as provas, alegando que não tinham nada a ver com o caso, né, inclusive alegando falsamente que o primeiro boletim tinha sido feito em Araguaína e não lá, que é mentira. As provas estão todas aí. O primeiro boletim de ocorrência foi feito lá, na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e não na Polícia Civil de Araguaína. Bom, é isso. Eu falo desse episódio, né, num vídeo que trata dessa autoridade policial aqui, dessa equipe aqui, da entrada dela, né, no caso, da recusa em receber as provas, né, que eu tentei entregar na época, tanto documentais como materiais. E vou falar agora do principal, que é a não entrega dos meus aparelhos, a não devolução dos meus aparelhos, que foi entregue lá juntamente com o laudo também que está aqui, né, o laudo do perito Eduardo Henrique Alves Amorim, né, que confirmava que meu dispositivo tinha sido invadido, sim, né? Mas o que eu não sabia é que muito antes de eu chegar com esse laudo lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, esse perito já havia sido comprado e já havia recebido ordens também de cima para baixo, né, para mentir a respeito dos resultados das investigações, deixando somente Ulisses Saraiva da Silva como o autor e responsável pelas invasões, né, e eximindo todo o restante das pessoas de dentro e de fora da UFNT, né, enfim, das invasões aí do crime aí cibernético cometido contra mim. O que eu não sabia era isso. O laudo foi um laudo forjado, foi um laudo mentiroso, porque era muita gente, foram muitas pessoas que se conectaram a esses dispositivos, né? E aí esse perito, ele recebeu aí um ganho aí também milionário dessas 3 pessoas, e já vinha ordem também de cima para baixo dessas 2 autoridades máximas aí do país também, né? Creio eu que até dinheiro para que esse perito forjasse o laudo, mentisse no laudo a respeito da autoria das invasões, deixando somente uma pessoa como responsável e eximindo as outras. Bom, o que eu tenho mais para falar a respeito disso, dessa equipe aqui, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, é que o pedido para que meus aparelhos que foram entregues lá juntamente com esse laudo forjado, né, que a confecção, a edição, né, a feitura, enfim, desse laudo, eu já falei aqui, foi Andréa Martins Lameirão Mateus, né, que digitou esse laudo com a narrativa aí de Eduardo Henrique Alves Amorim, o perito, né, o engenheiro aí da computação, que entrou para o negócio e acabou como laranja também desse negócio aí. Foi ela que ficou a cargo, né,
de editar e de confeccionar esse laudo forjado, recebendo aí todas as orientações do perito. Então foi ela que ficou a cargo de digitar, né, de confeccionar e editar esse laudo, né, e eu não sabia disso. E aí, quando eu cheguei lá para entregar o laudo junto com o aparelho e registrar o boletim de ocorrência, né, enfim, já estava, toda a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, como eles foram atrás de mim, até professor Jamil, né, e lá eu estava sendo também vigiada e monitorada 24 horas, através de ponto de escuta. Eles já sabiam que eu ia lá e se adiantaram aos fatos, né, e já compraram o perito, né, de antemão, e a equipe, o delegado e toda a equipe que entrou em contato com o caso também já tinham sido comprados e já estavam recebendo ordens. Então, a destruição dos meus aparelhos que foram entregues lá, que as fotos estão aqui no laudo aqui do perito Eduardo Henrique Alves Amorim, que eu coloquei aqui comprovantes aqui de que a posse desses aparelhos eram meus, foram destruídos a pedido dessas duas autoridades máximas aí do país. Aqui está no poder e aqui saiu. Com qual objetivo? Da divisão. Um ficaria a cargo de proteger Andréa Martins Lameirão Mateus e as pessoas que ficassem por ela, do lado dela, né? E o outro, né, o que saiu, ficaria a cargo de proteger a Ayrton Siben. E como ele foi colocado na situação propositalmente, né, enfim, eu já falei aqui, armaram uma aí para ele, acabaram colocando ele, né, na situação justa, não só com o objetivo, né, de promover uma vingança a nível familiar e política contra ele, né, também colocaram ele na situação não somente para isso, mas também para beneficiar essas pessoas, porque ele estando, né, enfim, aí possivelmente correndo o risco, né, de ser acusado de ter cometido crime cibernético, né, não só ele, né, mas enfim, outras pessoas, né, também aí que são aliadas aí do Ayrton, né, vieram cometer crime aí cibernético também contra mim. Então o objetivo não era só promover uma vingança a nível familiar, nem a nível político, era também usar ele para proteger essas pessoas e beneficiá-las, né, porque ele não ia, enfim, dar chance para ser incriminado, logo ele protegeria essas pessoas, né, e estaria beneficiando elas e ele próprio de uma certa forma, para que ninguém saísse perdendo na situação. E isso acabou, né, dessa forma. Então, como eu estou falando aqui, é muito estranho quando você vê todas as polícias se comportar da mesma forma em relação ao mesmo caso. Eu não digo só em relação a esse meu caso, mas assim, eu sei que no Brasil, muitos consideram o Brasil como o país da impunidade onde o crime compensa. Na verdade, estão certos, não estão enganados. E o que eu tenho para falar a respeito dessas duas autoridades aqui é porque é muito estranho quando você vê todas as autoridades policiais que entram em contato com o caso se negando abertamente a investigar, se negando abertamente a receber provas e dispensando um tratamento desumano, degradante e humilhante para a vítima. É claro que isso acontece sempre, né? Quase sempre com as pessoas pobres. Né? Você nunca vai ver, enfim, uma pessoa aí da elite, uma pessoa rica recebendo um tipo de tratamento desse, mas eu recebi. Na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, pela equipe do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, a escrivã que registrou o boletim na época, Yara Priscila Alves da Silva Furtado, né, e um dos agentes lá, que eu nem sei se aquela pessoa era agente ou não, só sei que estava lá para fazer aquilo, né, que ficou a cargo, né, de me expulsar
de me tirar a gritos, né, do nada do recinto, me pôr para fora e ainda chamar a PM goiana para me intimidar sem eu ter feito nada, apenas estar querendo exercer, né, um direito que eu tenho, que é um direito à segurança e justiça que está na Constituição. Então foi assim, a ordem já estava partindo de cima para baixo, não partiu de baixo para cima, né? As ordens já estavam vindo aí muito antes aí, né, da pessoa aí que está aí no poder, e depois com a entrada da outra, com tudo que estava sendo arquitetado aí contra ela, depois ela se viu aí na situação aí. Eu não digo que ela foi obrigada, porque se ela fez, né, ela fez, enfim, com plena consciência, né, do que estava fazendo e que estava cometendo um crime, né, contra uma cidadã. Então é isso que eu tenho para falar. As ordens já estavam partindo de cima para baixo, né, para impetrarem esse terrorismo humano, tecnológico, financeiro, familiar, profissional e social contra mim. E a primeira equipe, né, aí a primeira autoridade policial que se vendeu para essas pessoas e que recebeu a ordem de cima para baixo foi a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, na figura do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, né, e de toda a equipe que entrou em contato com o caso, com o laudo, e que recebeu, né, os aparelhos para periciarem. E esses aparelhos foram destruídos a pedido das duas autoridades que não queriam e nem querem que essas pessoas sejam responsabilizadas e muito menos que seus crimes sejam expostos para todo o Brasil e, consequentemente, para o mundo. Porque são crimes que eu acho que pode ser considerado até crimes contra a humanidade devido à quantidade de pessoas, que já foram levadas a óbito aí por essas pessoas. É isso. Infelizmente, eu me arrependo muito, como cidadã brasileira, de ter votado na autoridade que está no poder. Porque se eu soubesse que essa própria autoridade impetraria tamanha perseguição, terror contra mim, para fazer com que eu tirasse minha própria vida e fosse mais uma das vítimas dessa pessoa, eu jamais teria votado nessa pessoa. E se eu tivesse votado na outra pessoa, seria da mesma forma. Eu me arrependeria também amargamente, do mesmo jeito, porque aconteceria a mesma coisa. Enfim, a mesma coisa que a outra fez, a outra teve coragem de fazer. No final, as duas saíram aí ilesas, né, e seus protegidos aí continuam cometendo seus crimes, né, aí não só contra mim, contra pessoas da minha família, né, continuam me colocando pessoas com quem eu entro em contato, aí continuam recrutando pessoas, né, para me perseguirem aqui dentro do Brasil. Então é isso que eu tenho para falar. As ordens estão partindo de cima para baixo, partiram, né, continua partindo de cima para baixo, um verdadeiro terrorismo humano, tecnológico, financeiro, familiar, profissional e social. Bom, como eu já falei, essa é a parte resumida aqui da primeira autoridade, né, que entrou também para o negócio aí, para lucrar através dos três tipos de crimes aí cometidos por essas pessoas, né, que é levar pessoas a óbito através de um método aí tecnológico, né, que eu explico bem isso aí na parte do método tecnológico usado por essas pessoas, e também para lucrar através aí da disponibilização ilegal de imagens não só de pessoas adultas, mas de crianças e adolescentes para o mercado pornográfico, né, aí cometendo crime de pedofilia cibernética. Bom, a próxima autoridade aqui é a Polícia Civil de Araguaína, Tocantins,
da DEIC, que na época tinha Alexander Pereira da Costa, né, como delegado, que também fez a mesma coisa que a equipe aí da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Fizeram o registro, igualmente foi, né, feito o registro na cibernética, mas porém aconteceu a mesma coisa. Se negaram a receber as provas documentais, que a maioria delas são essas aqui, que eu estou disponibilizando e vou disponibilizar mais. Enfim, já falei, eu mesma estou periciando meus aparelhos para eu mesma fazer a minha defesa, porque também o direito de defesa foi impedido pelo Estado brasileiro. Então, o que eu tenho para falar aqui a respeito da Delegacia de Polícia Civil, da DEIC, né, mais especificamente a DEIC, né? Aceitaram, sim, fizeram o registro lá, o boletim de ocorrência, né, colocaram o nome lá dos principais acusados e do braço direito lá, né, dos dois braços direitos, na época que ainda né, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, né, na época ainda não sabia que tinha tantas pessoas, eu fui descobrindo ao longo do tempo que eram muitas pessoas. Eu acho que já deve chegar até mais de 500 pessoas, já entre pessoas que prestam serviço aí tecnológico, pessoas que são recrutadas aí para fazer lavagem de dinheiro, passarem despercebidas, enfim, para não chamar a atenção, né, das autoridades. Então, eu tive lá, eu registrei na Delegacia da Mulher, eu recebi a medida protetiva, como eu falei, o meu pedido foi aceito pelo juiz contra o Ulisses Saraiva, né, da Silva. Eu já falei aqui que colocaram ele na época para morar uma rua abaixo da casa da minha avó, ironicamente, né, para ele ter mais facilidade de acesso, né, para entrar e sair da residência da minha avó, que bem entendesse, de forma criminosa, né, não só ele, mas os outros braços direito também. Enfim, mas que não adiantou, né, muita coisa não. E fiz o registro lá, antes de voltar, né, para o Goiás, só que para a cidade de Alto Paraíso eu tive lá, né, eu falo isso aqui, tentando entregar provas, né, que são parte das provas que estão aí disponibilizadas, e materiais também se negaram, né, a receber as provas na época. Fizeram todos os registros, aceitaram o pedido de medida protetiva, mas não aceitaram prova nenhuma, alegando também igualmente a Delegacia de Repressão a Crime Cibernético, né, que não tinham nada a ver com o caso. É isso. E a ordem também já estava partindo dessas duas autoridades e eu não sabia. Bom, a terceira e última, né, é a PF, Polícia Federal. Bom, voltando aqui para a Delegacia de Polícia Civil, perdão. Eu esqueci algumas coisas aqui, alguns detalhes que eu preciso mencionar. Essa outra equipe aqui, essa outra autoridade aqui também entrou para os 3 negócios aí dessas pessoas e passaram também a lucrar, né, receber dessas pessoas aí dinheiro fruto aí desses crimes, passaram a me perseguir também, não só tecnologicamente, mas presencialmente. Eu falo aqui, né, que até hoje ficam aí, colocam aí vários carros para me seguirem aí o tempo inteiro na rua. E também essa equipe aqui dessa época, na figura dessa autoridade, não só entrou para os 3 negócios aí para lucrar através desses 3 negócios junto com essas pessoas, como prestou serviço de segurança particular para essas pessoas assim que eu vim de Alto Paraíso de Goiás para Eldorado dos Carajás. Eles estiveram lá escoltando os principais acusados, seus braços direitos, e o pessoal da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que estavam prestando serviço tecnológico criminoso para eles lá dentro de Eldorado dos Carajás, mais especificamente no interior, lá onde eu estou residindo atualmente, né?
que é município de Eldorado dos Carajás. Então entraram para o negócio, lucraram através dos três e prestaram serviço aí de proteção, de segurança particular para essas pessoas. E agora, dando continuidade, um pequeno resumo que eu tenho para fazer da PF, da Polícia Federal, né, unidade de Araguaína, né, e consequentemente a de Brasília, a sede, né, em Brasília, né. Eu falo aqui na narrativa aqui da parte da PF, né, como tudo começou. Eu comecei a receber intimações para comparecer numa audiência na PF, né, por meio via WhatsApp, né, por meio do celular. Não foi uma intimação documentada fisicamente, né, eu recebi através do meu contato do WhatsApp, né, em que eles pediam para eu participar, né, de uma audiência mais à distância, né, em que nenhum dos acusados, né, compareceram. Eu falo aqui que a primeira eu não consegui acessar o link, eu estava em Alto Paraíso de Goiás ainda, né. Eu falo da ida dessa equipe até lá, a cidade de Alto Paraíso, em que foram forjadas lá provas, né, contra mim. Eu falo do episódio lá do supermercado, né, em que o filho do dono e a gerente foram comprados para fazer eu sair do emprego. Em menos de um mês de trabalho, eu tive que pedir, né, demissão, porque a gerente e o filho do dono foram comprados aí por essas três pessoas para fazerem eu sair do emprego. E aí, né, eu tive que pedir demissão porque impossibilitaram, né, completamente a minha permanência no trabalho através da perseguição lá dentro, através das acusações da gerente, né, e do filho do dono, que foi pago para disseminar mentiras a meu respeito. E aí essa equipe de Araguaína, né, da unidade de Araguaína, da PF de lá, foi até lá a pedido das duas autoridades forjar provas lá dentro contra mim, para que quando eu chegasse em Araguaína, Tocantins, na audiência mesmo propriamente dita, presencialmente, né, já tivesse lá provas para me incriminar no lugar dessas pessoas, usando toda a situação lá de Alto Paraíso, lá desse supermercado. Bom, eu conto também a respeito do dia em que Paulo Ludovico Evangelista da Rocha esteve no supermercado, em que eu estava, enfim, lanchando, né, em que ele chega lá mais uma pessoa, se senta ao meu lado e depois se retira, né. Com certeza a PF de Araguaína, e muito menos a de Brasília, vai disponibilizar as imagens do supermercado que comprova que Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e Yara Priscila Alves da Silva Furtado, juntamente com toda a equipe que estava recebendo ordens dessas duas autoridades e que foram compradas, né, tiveram realmente lá na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Então, essa equipe aqui, ela teve na cidade de Eldorado também, juntamente com a equipe aí da DEIC, aí da equipe aí que estava prestando serviço de segurança particular, né, fazendo a proteção dessas pessoas também, né, e entrou para o negócio também, lucrando através dos crimes aí que essas pessoas cometem, e participou também aí da perseguição aí contra mim. Enfim, eu falei de um agente aí que tinha recebido um valor X, né, enfim, para que me matasse, mas o que eu não sabia é que não era uma morte que era para ele causar, não era uma morte por modo convencional, direto, não, era para ele causar uma morte não convencional e direta. Enfim, eu já falei aqui que o carro-chefe do crime dessas pessoas aí, através do método delas, é levar as pessoas a cometer suicídio, não é? Então foi isso. Esse policial recebeu, né, enfim, para fazer aí uma situação, né, eu já falei da parte lá de Alto Paraíso de Goiás, que eles estiveram lá, e essa situação aí, né, certamente ele ficou à frente, a cargo de fazer isso tudo, né, e o plano final era que eu
tirasse a minha própria vida, né, e deixasse todo mundo livre, e inclusive livre de exposição. Bom, essa é a parte final. Eu já falei aqui, né, da PF, né, de tudo que aconteceu, né, da audiência, que eu fui na audiência presencialmente porque eu não tinha conseguido participar da primeira, né, em que eu fui intimada a comparecer, que me convocaram. Aí eu decidi, como já tinham impossibilitado a minha sobrevivência em Alto Paraíso de Goiás, eu já tinha decidido, né, ir para o estado do Pará, e quando eu estivesse lá eu aproveitaria e ir até Araguaína nessa audiência. Bom, foi uma audiência online, né, já falei, EAD, não vi nenhum dos principais acusados, nenhum deles apareceu para mim, né, durou menos de 10 minutos, creio eu, né, eu já falei aqui das perguntas que a autoridade lá que me ouviu, né, fez para mim as perguntas, né, já falei aqui de todas elas, né, inclusive perguntou se eu tinha interesse ou não em ficar no Tocantins. Eu não sei por que ele perguntou isso, né, eu já falei aqui da parte também em que eu assumo, né, as ameaças, sim, né, que eu fiz ameaça sim por conta, né, da tamanha perseguição aí, do nível a que tudo tinha chegado. Eu cheguei a fazer ameaça sim, eu não minto a respeito disso, né, mas enfim, as provas que eles usaram lá, né, para me incriminar no lugar dessas pessoas foram forjadas e são falsas, e foram entregues, foram feitas a pedido das duas autoridades e entregues aí pelos principais acusados com o objetivo de livrar aí todo mundo, né, enfim. Falei da parte também em que a pessoa que me ouve lá na PF, né, perguntou para mim se eu queria passar por uma avaliação psiquiátrica, psicológica lá, porque as provas que eles tinham contra mim, que eu não sei como chegou até as mãos deles, né, essa prova, porque ninguém da minha família foi entregar nada lá, e muito menos eu, né, e chegou até as mãos dessa equipe essa prova, né, de que eu sou acusada de ser uma pessoa que é incapaz de responder pelo que fala, faz ou deixa de fazer. E então eu falo da parte, né, em que ele me interroga se eu quero passar por uma avaliação psiquiátrica, né, naquele momento que já tinha um psiquiatra lá à minha espera, né, e que se eu quisesse, né, eu seria avaliada por esse psiquiatra e ele daria o parecer dele para que está ali, né, no documento que eu já falei aqui, que possivelmente foi entregue pelos 3 principais acusados, né, estava dizendo, né, para que confirmasse, né, que o que estava lá nesse papel, nesse documento, que eles não me entregaram nada, simplesmente me acusaram de ter cometido crime cibernético no lugar dessas pessoas, me acusaram de ser uma pessoa incapaz mentalmente, mas não me entregaram nenhum documento, né, enfim, nenhum registro, nenhuma forma, enfim, de comprovação que realmente eu estou incriminada no lugar dessas pessoas e que realmente eu sou uma pessoa incapaz, né, de responder pelos meus atos. Creio que não sou, porque senão eu estaria recebendo, além de um salário, entre aspas, como professora e pesquisadora, um benefício como a Andréia aí recebe por um aborto aí que ela fez, né, e que a Ayrton Siden, né, forjou aí, comprou um médico, né, enfim, a falsificação de documentos é outro carro-chefe, né, para que eles cometam os roubos deles, entre outras práticas criminosas. Não sou. PF de Araguaína, se eu fosse incapaz, como vocês alegam, vocês teriam me dado um documento por escrito. Cadê esse documento? Vocês não me entregaram lá no dia. Teriam que ter me entregado, não é? E eu teria que apresentar esse documento
em alguma junta médica, enfim, passar por alguma equipe de avaliação para que eu recebesse o benefício. Mas quem recebe benefício não sou eu. Eu estou desempregada há quase 6 meses e estou endividada. E já trabalhei depois disso. Quem recebe benefício por incapacidade mental não sou eu, é Andréa Martins Lameirão Mateus, que por conta de um aborto alegou ser incapaz mentalmente de exercer a profissão que ela diz que exerce, que é professora e pesquisadora da UFNT. Eu acho que vocês estão acusando a pessoa errada, porque eu não recebo nenhum benefício. Pelo menos chegar até mim, não chegou nada. E eu não tenho nada. Do governo do Brasil, eu nunca recebi nada. Nenhum tipo de benefício, e muito menos por incapacidade mental. A aposentadoria da minha avó está cortada. Mas, porém, Andréa Martins Lameirão Mateus, ela recebe um benefício por incapacidade mental, por conta de um aborto que ela teve, não sei se de Isaías ou de Ayrton Siben. Então é isso que eu gostaria de perguntar para a Polícia Federal de Araguaína, Tocantins. Cadê o documento? Por que vocês não me entregaram nenhum documento? E o documento da minha incriminação? Por que vocês não me entregaram? Em que vocês estão me acusando de ter cometido crime cibernético no lugar dessas pessoas. Me dá os documentos para que eu possa fazer a minha defesa. Enviem para mim, porque eu não recebo nenhum benefício por incapacidade mental como a Andréa recebe. Chega a ser quase, creio eu, que R$10.000 por mês. E esse dinheiro vai para Isaías Borges de Souza, que é o braço direito de Ayrton Siben, dela e de Elisa Borges de Alcântara Alencar, fora a mesada. O que eles chamam de mesada, né? Enfim, que é o salário aí de um presidente da República, para fazer todo o trabalho sujo dessas pessoas. Enfim, é isso que eu gostaria de perguntar para a PF, por que vocês não me deram nenhum documento que realmente comprova que eu cometi crime cibernético? Por que vocês não me forneceram um laudo técnico, como o que eu forneci na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos? E aparelhos? Tem aparelhos aí que eu invadi para serem periciados? Porque se eu cometi crime cibernético, eu invadi, né, algum aparelho de celular ou de computador, e aí tinha que ter sido feito um laudo através da perícia desses aparelhos. E vocês não me mostraram nada disso, nem me deram nenhum documento, nenhum laudo e nenhum documento para que eu fizesse a minha defesa e, enfim, comprovando que eu sou uma incapaz mental. É isso que eu tenho para falar. Não sou eu quem recebo o benefício do governo federal ou estadual, sei lá, por incapacidade mental, não. É Andréa Martins Lameirão Mateus. E chega a quase R$10.000, fora o salário dela. Já tô indo, tio. Tô indo. Eu já recebi o recado. Eu já recebi o recado. Eu vou embora amanhã. Sim, mas eu tenho que terminar esse trabalho aqui. Assim que eu terminar, eu falo com o senhor. Tá? Se preocupa não, eu vou embora amanhã. Se a mãe passar o... Tá bom, deixa eu só terminar aqui. Tá, eu preciso só terminar aqui. Então é isso. Eu pergunto para a PF do Brasil. Cadê o laudo?
com as provas de que eu cometi crime cibernético contra essas pessoas. Tem aparelhos que foram periciados, enfim, para que comprove o que está nesse laudo. Eu não recebi nenhum laudo, nenhum documento, nem de que eu cometi o crime, né? E muito menos que comprova, né, a minha, enfim, entre aspas, incapacidade. Bom, e foi isso, né, que aconteceu lá na Polícia Federal, unidade de Araguaína, Tocantins. Outra coisa aqui que eu tenho para falar, né, é que os planos, né, para que eu tirasse a minha própria vida, para que eu cometesse suicídio, né, continuassem depois da minha chegada, né, para o estado do Pará. Consequentemente, depois da audiência lá na PF, já tinha sido garantido lá para todos que depois da falsa incriminação, ou incriminação porque não me deram, né, como eu falei, nenhum documento, nenhum laudo, nenhuma perícia técnica falando que eu invadi algum dispositivo, enfim, que de fato mesmo eu cometi o crime cibernético. Só me acusaram das ameaças, né, enfim, e de ter incapacidade mental, mas como eu já falei, não sou eu quem recebo o benefício. É Andréa Martins Lameirão Mateus, que recebe aí quase 10 mil reais, né, aí do Estado brasileiro, né, e recebe o seu salário como professora e pesquisadora, mais os benefícios e os lucros aí advindos aí dos crimes dela. Bom, e aí os planos, né, que deram certeza, né, para todas as pessoas que depois disso eu tiraria, né, a minha vida, né, eu cometeria suicídio por conta das situações extremas aí que essas pessoas me levaram. E aí esperaram em vão, né, não aconteceu isso, né, até agora, graças a Deus. Mas os planos continuaram a todo vapor. Depois eu vim para Xambioá revelar toda a verdade para a família da vítima, né, que é da minha família. Vim revelar a verdade, enfim. Foi muito difícil para mim, continua sendo, né, por conta aí da situação de impossibilidade aí de sobreviver. E os planos continuaram sendo executados aqui dentro, né, de Xambioá. Como eu já falei, Ayrton Siben, né, com a participação do senhor João Batista Clementino Souza e da esposa dele, né, que é a pessoa que está no meu registro, que consta no meu registro, né, como meu pai, né, mas que nunca foi, né, não é, né, e nunca quis ser, né, ele apenas está lá como a pessoa, enfim, que consta lá como meu pai, mas de fato ele nunca foi, nunca fez esse papel. Então eu falo do episódio em que a Ayrton Siben trouxe, né, com a participação do meu pai, a senhora Lourença, para cá, para dentro de Xambioá, né, e ficou com ela, né, em uma das mansões que ele tem aqui na cidade, que ele comprou com esse dinheiro aí, fruto desses roubos, né, e ficou com ela lá nessa mansão, tendo relações sexuais lá com ela. E o plano dele, de André e de Elisa, juntamente com todas essas pessoas, o conhecimento e a participação do meu pai era que, assim que eu ficasse sabendo que ele estaria aqui com ela, né, enfim, aqui com ela nessa casa, né, e que ainda continuava tendo relações sexuais com ela, porque ela foi uma das pessoas colocadas como laranja, né, eu imediatamente tiraria a minha vida. E aí sim o plano estaria, né, enfim, sendo executado aí com sucesso. Enfim, eu fiquei sabendo que ela estava aqui com ele, né, que o plano era esse, né, que o aparelho, ainda hoje tem um aparelho com ela de um dos pontos de escuta, que de vez em quando, né, eu creio que direto aí eles disponibilizam, né, a minha vida aí para ela através desses pontos, colocando ela e o senhor João Batista, né, aí para ficarem aí me vigiando, né, e me monitorando. E aí fizeram isso, e o objetivo continuava sendo o mesmo, fazer com que eu tirasse a minha vida através
dessa informação, dessa notícia que chegasse aí até mim e eu não o fiz, né? Enfim, eu fiquei sabendo que meu pai sabia, né? Meu pai estava participando, né? Ele participou. Primeiro recrutaram a esposa dele, né? Colocaram ela como laranja e depois ela, né? Convenceu meu pai a entrar também, né? Enfim, eu falo da parte que ele faz uma série de acusações contra mim, contra minha mãe, alegando, né, que eu tinha passado aí 36 anos da minha vida não estudando, trabalhando ou cuidando da minha família, né, mas aí me prostituindo, segundo ele, né, que era o discurso, que foi o discurso que foi ordenado pelo reitor Ayrton Siben para que todos os recrutados, independente de serem os mais antigos ou os mais novos ou não, né, aí disseminasse a meu respeito, né? Um é da incapacidade mental e o outro é da prostituição, que eu sou uma prostituta. Inclusive, eu debati aqui sobre esse assunto em outro vídeo e fiz comentários a respeito aí de Andréia, né, que ela utiliza esse termo também para se referir à minha pessoa. Então é isso, né? Trouxeram a minha madrasta para cá, foi tudo combinado, arquitetado antes com esse objetivo, né? Não deu certo. Aí depois passaram para outro plano, fizeram uma revelação para mim, né, que Ayrton, né, ele era um pedófilo, que ele não era só um ladrão, né, enfim, que cometia esses crimes aí. Falaram, né, que também ele tinha relações sexuais com as 3 filhas, que ele já tinha adotado essas crianças com esse objetivo e já tinha iniciado aí essas crianças desde tenra idade para ter relações sexuais com ele, aí todas as 3 meninas, enfim. E aí fizeram essa revelação para mim, depois que eu falei que eu ia expor, começaram a me ameaçar. Ele fez várias ameaças, né, contra mim. Eu falo aqui no outro vídeo das pessoas que ele colocava para ter relações sexuais com essas crianças e ele ao mesmo tempo, e era tudo filmado, e ele disponibilizava também essas imagens aí no mercado pornográfico infantil. Então recebi ameaças depois dessa exposição que eu fiz. Eu recebi ameaças tanto de Ayrton, né, como da última autoridade. Passei a ser perseguida mais ainda, passei a ser vigiada mais ainda, monitorada mais ainda. Enfim, a quantidade de pessoas aumentou, né? Enfim, pessoas ligadas a mim, não só diretamente, mas indiretamente também aumentou. E aqui dentro ainda da cidade, eu falo da parte aqui da última recrutada, que foi uma bibliotecária do Colégio Juliana Barros, né, chamada Sandra, que foi colocada também no negócio como laranja. Eu já falei aqui. O diretor da escola tinha disponibilizado o espaço da biblioteca, né, como eu já falei, para eu usar, para que eu desse prosseguimento, andamento às minhas pesquisas e ao meu trabalho. E daí, tempos depois, né, dias depois, enfim, da minha permanência lá na biblioteca, essa pessoa, né, começa a dificultar as coisas para mim, me acusar, enfim, com o mesmo discurso que todas essas pessoas foram pagas para fazer. Essa pessoa está fazendo ao meu respeito, não só dentro da escola, mas dentro da cidade, de que eu sou uma incapaz mental. Aí quando ela começou a fazer essas acusações contra mim, usando a situação a que eu estou, né, como que eu posso falar, como uma possível motivação ou causa, né, enfim, da minha incapacidade, né, que agora estão usando a situação do desemprego, da não possibilidade de poder me matricular, de estudar, de ter uma vida social, né, para, enfim, provar que a mentira é verdade, para provar que o que a PF de Araguaína, né, falou lá no dia da audiência é verdade. Mas se fosse verdade, teriam me dado algum documento, né, enfim, tanto de uma acusação como de outra. Até agora não chegou nenhum às minhas mãos, né, para que eu fundamentasse a minha defesa. Então é isso. A última recrutada dessa pessoa se chama Sandra,
da biblioteca lá do Colégio Juliana Barros. Ela está fazendo aqui dentro da cidade o mesmo discurso ao meu respeito. Recebeu o valor em dinheiro, né, dessas pessoas. Foi paga também para ter relações sexuais com a Andréia e a Ayrton Siben e uma das crianças, né, que é filha dele aí, né, na mansão dele aqui na cidade, né, cometendo aí o crime de pedofilia também. Eu já falo aqui de outras pessoas no outro vídeo que fez a mesma coisa também. Eu falo da garota de programa, né, que foi colocada no negócio também para lucrar através dos roubos e das mortes, né, e falo da parte da pedofilia, que a coordenadora também do curso de letras aí fez a mesma coisa, recebendo aí valor acima de milhões, né. Eu não sei se esse foi o valor, né, que essa pessoa aqui, né, recebeu, mas foi a última pessoa aqui que eu fiquei sabendo, né. Então é isso. E aí, como essa pessoa começou a fazer acusações, né, a meu respeito e dificultar para mim, inclusive me questionando porque eu não procurava outro espaço para mim, porque era muito estranho eu estar lá naquele espaço, utilizando o espaço, e eu simplesmente falei para ela que era um direito, é um direito que eu tenho, que a Constituição brasileira, a lei brasileira garante, não é o acesso à educação, né, enfim. E aí eu decidi então, né, não ir mais, né, porque já tem essa pessoa lá que está fazendo acusações contra mim e o discurso é o mesmo, o que dá a entender, né, que é também mais uma pessoa aí, né, que segundo os comentários aí que rolam aí na cidade, né, é também a pessoa mais aí nova aí entre os recrutados, né, daqui de Xambioá, Tocantins, fora os que já tinham aqui, agora tem mais essa. Mandaram pessoas atrás de mim também, pessoas aí que fazem parte aí dos recrutados, pessoas conhecidas, né, que faziam parte do meu círculo aí, mas que depois do que eu fiquei sabendo eu não quis mais ter contato com essas pessoas. Mandaram o esposo de uma delas ir até mim, insistentemente para querer falar comigo. Depois mandaram um filho, fora essa pessoa, o esposo dessa pessoa aí que foi recrutada, né, que fazia parte do meu círculo, mas graças a Deus não faz mais. Mandaram outra desconhecida, cujo plano era me levar, né, até a mansão de Ayrton, e lá já estava lá arquitetado, lá nessa mansão, todo um plano contra mim. Enfim, ele me levaria lá sem eu saber. Chegando lá, como eu já falei, ele colocou essa mais nova recrutada aí, né, pra, enfim, ter relações sexuais aí com as filhas, né, com a filha dele. Enfim, não sei se foi só uma ou foi as três, só sei que teve com ele, Andréia, né, e a criança, enfim, ao mesmo tempo. E aí já estava arquitetado todo um plano lá nessa mansão contra mim, né, para que quando eu chegasse lá, sem saber que estava sendo levada para lá e sem saber que chegando lá ele estaria lá com a Andréia, Elisa e a criança, né, me acusariam de estar cometendo crime de pedofilia no lugar dele e de Andréia e me prenderiam no lugar deles, e mais uma vez usariam a polícia aí para me incriminar falsamente no lugar dessas pessoas, de estar cometendo um crime no lugar dessas pessoas. Então foi isso que aconteceu. A última tentativa, né, o último plano, né, foi esse aí, né, mandaram uma pessoa ir atrás de mim com o objetivo de me fazer um convite, me levar para almoçar, e aí me levaria para uma casa, enfim, dizendo que era a casa da pessoa, mas não era, era a casa, a mansão, enfim, que a Ayrton Siben tem aqui na cidade. Chegando lá, estaria ele, a criança e a Andréia, e logo que eu chegasse lá, a polícia chegaria atrás, né, e me prenderia, enfim, me acusaria de estar cometendo crime de pedofilia contra essa criança no lugar dessas pessoas. Esse era o plano arquitetado. E que se desse certo, segundo eles, dessa vez sim,
né, o plano de que eu tirasse a minha própria vida, dessa vez ia acontecer sim, porque eu não ia aguentar, né, tamanha injustiça e acusação, né, no lugar dessas pessoas. Outra coisa também que foi arquitetado contra mim, através dessa pessoa, chamada Sandra, da biblioteca, é que ela estava fazendo uma oferta aí de emprego, né, para mim, enfim, pedindo para que eu falasse com algumas pessoas a respeito de uma possível vaga de um emprego, mas que na verdade usariam também, já estava arquitetado para me acusarem de roubo, né? Todos os crimes que essas pessoas estão cometendo, o objetivo é me acusar, usar tudo quanto é tipo de situação para me acusar no lugar delas. Então é esse o resumo que eu tenho para fazer a respeito das autoridades policiais que tiveram contato direto com o meu caso e participação direta nos crimes cometidos contra mim, e que essa perseguição, enfim, está acontecendo até hoje. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. O último vídeo que eu vou jogar aqui, ele vai falar a respeito do roubo de ideias, projetos, pesquisa, enfim, que é mais uma prática aí dessas pessoas, né, que também elas cometem, roubam aí trabalho das pessoas e publicam, né, como se fossem delas. Bom, espero que tenham entendido o conteúdo, né, desse vídeo. Eu agradeço pela atenção. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Aguardem o próximo vídeo. Tenham todos uma ótima tarde.